Bem, pessoal, eu consegui aqui, com muita sorte, mais uma datinha aqui com meu mestre e guru, Rorion Grace. Eu fiquei muito entusiasmado quando eu ouvi a história que ele me contou, e eu queria que todos, eu acho que todos devemos ter essa história sido compartilhada a nosso favor. Então, como eu apresentei no episódio passado, e hoje novamente eu trago ele aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Ele se define como uma pessoa que tem como missão mudar o mundo. E eu queria que ele explicasse, porque ele já me explicou, mas eu queria que ele explicasse para os nossos seguidores e para todo mundo como é que ele chegou, como foi essa história, nessa timeline que ele contou ali em meia hora, de como ele conseguiu mudar o mundo. E isso é fato, porque ele mudou o mundo das artes marciais. O resultado prático disso é que nenhum atleta, absolutamente nenhum atleta de MMA hoje entra no ringue sem saber lutar jiu-jitsu. E esse é o mérito do Rorion Grace e da família Grace. É um prazer trazê-lo novamente aqui na clínica, e eu queria que o senhor comentasse, ou falasse aqui, compartilhasse com a gente a sua história de vida. Como é que foi? Quem foi Rorion Grace até agora, e quais são as batalhas que Rorion Grace ainda vai lutar daqui para frente? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar de volta com você. Realmente tem sido uma cruzada, digamos assim, muito interessante. Como você sabe, nasci na família Grace, venho fazendo jiu-jitsu desde que eu me entendo. Comecei a ensinar com 15 anos, viu? Quando eu tinha 17 anos, comprei uma passagem e fui para os Estados Unidos passar um mês de férias. A minha ideia era essa. E fiquei na Associação Cristã de Moços, na ACM americana, lá em Hollywood. Por questão de segurança, eu não quis deixar o meu dinheiro e a minha passagem no meu quarto da ACM. Pedi ao recepcionista que guardasse no cofre da companhia, que ele guardou. Uma semana depois, quando eu fui buscar o dinheiro nas minhas despesas diárias, eu soube que esse recepcionista tinha roubado a minha passagem e meu dinheiro. Chamei o gerente, ele falou... Encontrou depois? Não teve a oportunidade nem de arrancar um fio de cabelo dele? Não. Aí, o que acontece? Chamei o gerente, ele disse, olha, sinto muito, vou lhe dar um trocado para comprar um sanduíche, mas não vou comprar uma passagem nova para você para o Brasil. Liga para a companhia de aviação. Eu liguei para a companhia, e naquela época, em 1969, eu estava com 17 anos de idade, não é como hoje, que a pessoa faz um ticket, não, uma passagem nova na hora. Não tinha telefone, não tinha computador, não tinha nada disso. O que acontece? A mulher me disse o seguinte, olha, vai levar 6 meses para a gente ter certeza que ninguém usou sua passagem, para que a gente possa te fazer uma passagem nova. Bom, nessas condições, eu fiquei mais preocupado com meu pai, não queria dar um susto no velho, que se eu ligo da Califórnia para ele, depois de uma semana de América, dizer, olha, não tem dinheiro, não tem passagem, não falo inglês, não conheço ninguém, o velho ia ter um ataque do coração. Então, para poupar ele dessa dificuldade, eu liguei para ele e falei, papai, eu estou adorando a América. Acho que vou ficar aqui pelo menos mais 6 meses. Maluco? Eu falei, não, estou maluco, não, estou gostando muito, me divertindo a beça e tal. Ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho a certeza absoluta. Então tá, vai divertir e tal, um beijo, clique, desligou o telefone. Como eu disse, não tinha dinheiro, não tinha passagem, não conhecia ninguém, não falava inglês. Por sorte, eu estava na ACM e tinha conhecido o professor de judô que dava aula lá às terças e quintas-feiras. Eu já tinha treinado com o cara, apesar de muito jovem, finalizei o cara algumas vezes, ele se tornou um amigo meu, e quando aconteceu esse incidente, eu cheguei para ele e falei, preciso arranjar um emprego urgente. Ele falou, olha, vou te apresentar um amigo meu que abriu um restaurante, e pode ser que te dê uma brecha para trabalhar com ele. Dito e feito, eu fui falar com o cara, me contratou, comecei a trabalhar com ele. E rapidamente fiz amizade com uma garotada da minha idade, inclusive uma das meninas falou, meu irmão está na guerra do Vietnã, 69, se você quiser morar lá em casa com a gente e tal, paga uma besteira por semana, fica lá na garagem, que agora transformamos no quarto dele, e eu fui morar com essa família. E foi uma experiência muito boa, porque eu passei agora, eu estou com um grupo de crianças da garotada da minha idade, ia para festa, ia para praia e tal, quer dizer, curtia junto. Melhorou o inglês? Melhorei meu inglês, agora o dia inteiro falando inglês, quer dizer, tive a oportunidade de inclusive, assistir o Jimi Hendrix em concerto na Califórnia, uma experiência muito interessante. Não foi o Woodstock? Não foi o Woodstock, não. Então, a minha vida lá tornou-se um pouco mais enraigada na vida da Califórnia. Comecei a curtir mais aquela brincadeira. O tempo foi passando, quando chegaram os 6 meses, e a companhia me ligou para dizer que a passagem estava disponível,
Um amigo meu que também trabalhava no restaurante falou, olha, você está tão pertinho, você tinha que conhecer o Havaí. Eu falei, pô, realmente estou aqui perto, tinha um dinheiro guardado, fui para o Havaí. Comprei uma passagem e fui para o Havaí. A verdade é que eu fiquei tão empolgado na chegada do Havaí que quando eu sentei no banco do avião, eu enfiei a passagem na cadeira. Quando na hora de descer, eu esqueci a passagem na cadeira, no avião. E saí. Quando eu cheguei no terminal do aeroporto, é que eu vi que eu tinha perdido o negócio. Eu chamei no segurança, chamei o cara e falei, olha, não pode voltar para o avião. Ligaram para lá, ninguém achou a passagem. Agora, minha passagem ia passar lá um mês, estava na situação difícil, não tinha dinheiro, tinha que arranjar um trabalho. Comecei a procurar emprego, finalmente arranjei um emprego como assistente de eletricista, viu? Naqueles prédios grandes na praia de Waikiki, estavam sendo construídos. E eu trabalhava lá. O cara pagava de 15 em 15 dias. Então, eu, em vez de gastar dinheiro em um quarto de hotel, que ia acelerar esse gasto financeiro mais rápido, eu resolvi não ficar no hotel e dormir na calçada, na praia, onde eu pudesse, no jornal, na rua. E um dia eu cheguei à conclusão que a melhor coisa que eu podia fazer era dormir no próprio prédio que eu estava morando, que eu trabalhando. Que aí quando eu tocava a buzina de manhã, 7 horas da manhã, eu já estava lá pronto, era o primeiro a aparecer no serviço. Quer dizer, funcionou bem. E o dinheiro eu fui usando para comer só, viu? Para não ter que gastar dinheiro em hotel. Chegou um ponto que eu estava tão sem grana que eu literalmente me encontrei pedindo esmola na rua. Conheci um cara da Colômbia que ficou amigo meu lá na época da Copa do Mundo, que o Brasil ganhou e tal. Eu brasileiro, ele colombiano, fã do Pelé e tal, aquela conversa. Ficou meu amigo. E estava eu e ele, os dois de cabelo comprido, de calça de cowboy, a minha calça jeans, aquela boca de sino naquela época, bota de cowboy. E a gente no Havaí parecia dois mendigos no Havaí perdidos, não tinha nada a ver com o visual do havaiano. Completamente sem dinheiro, na esquina, eu ficava na calçada onde o pessoal ia chegar para a praia, esperando os turistas irem na direção da praia para que eu pudesse pedir dinheiro a eles. Quando o pessoal vinha, a gente pedia um trocado, spare change, please, pedindo dinheiro ao pessoal. Mas o turista via aquelas duas figuras e saía que evitava a gente. Eu falei para o meu amigo, essa história não está dando certo, fica você do lado de cá que eu vou para o outro lado da rua. Então eu atravessava a rua, meu amigo ficava perto da praia, quando os turistas se acumulavam na esquina para vir para a praia, eu vinha junto com eles. O pessoal vinha andando e eu vinha no meio. Quando o meu amigo dizia, um trocadinho, por favor, eu tirava uma moedinha de 1 centavo do meu bolso, botava na mão do meu amigo, como se não conhecesse ele, e dizia, pessoal, dá um dinheiro para esse coitado, podia ser a gente, e saía andando, para influenciar todo mundo, e o pessoal tem razão, todo mundo dava um pouquinho de dinheiro. Então foi aí que nasceu o influencer? O influencer, exatamente. Então não era nem digital, o senhor já virou influencer? Já virei influencer, exato. Olha aí, pessoal, tá vendo aí? E tinha que fazer isso várias vezes para poder conseguir um dinheirinho para comprar um pedaço de pão, um queijo, o que for. Muito bem. Eventualmente, o tempo foi passando, recebi meu salário, comprei a passagem, voltei para Los Angeles, fiquei lá mais um mês ou dois e eventualmente voltei ao Brasil. Voltei ao Brasil outra pessoa, completamente transformado, super autoconfiante das minhas possibilidades, e para outro país com 17 anos de idade, viver um ano por conta própria, passagem roubada, dormir na calçada, pedir esmola na rua, quer dizer, tudo isso me deu uma garra muito grande, viu? Eu aprendi muito cedo na minha vida que toda coisa ruim vem para o nosso bem, por pior que seja. Há gente que acha que eu caí num buraco quando o cara roubou minha passagem. Eu prefiro pensar que eu fui plantado naquele lugar, que é uma diferença muito grande. Sim, cair num buraco e ser plantado com um propósito. Segundo Marco Aurélio, pai do estoicismo, é exatamente isso daí. Nada vem sem uma razão. Exatamente. Nada vem sem uma razão. Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. Eu tenho uma certeza absoluta disso também. Então o que acontece? Tanto você vê o resultado dessa minha passagem ter sido roubada, que aconteceram as coisas que aconteceram. Então eu fiquei, como eu disse, voltei ao Brasil com outra cabeça, viu? Passei 2 anos juntando dinheiro para poder voltar aos Estados Unidos. Em 72 voltei aos Estados Unidos para visitar uns amigos, passei lá 3 meses, depois retornei ao Brasil mais uma vez, fiz a faculdade de Direito, me formei em Direito, nunca pratiquei advocacia, mas sou formado em Direito. Quando eu terminei a faculdade de Direito, em 78... Isso foi uma pressão da família? Não. Era a decisão... O seu pai queria que o senhor formasse alguma coisa? Como é que foi essa faculdade de Direito aí? O meu pai sempre disse que o jiu-jitsu, ser professor de jiu-jitsu é a melhor profissão do mundo. Porque tudo que a gente tem, eu inclusive também acho, tudo que eu tenho é graças ao jiu-jitsu. Os amigos, tudo que as facilidades, tudo que você quiser é jiu-jitsu. Agora, eu pessoalmente achei que ia me abrir portas se eu fosse advogado. Não tinha uma profissão específica, mas eu acho que o advogado seria uma educação geral boa. E um pouco de, sei lá, eu não queria ser, o que você faz? Eu sou professor de jiu-jitsu, fica meio limitado.
quebrando tijolo, como os caras fazem agora de karatê. Sim. Fica muito limitado. Eu sou advogado formado, faço jiu-jitsu por escolha, não porque eu não tenho opção. Então eu quero ter no meu bolso esse diploma só para dizer que eu terminei o diploma e por opção quis fazer jiu-jitsu. Não foi pressão de ninguém, foi pressão que eu botei em mim mesmo, porque eu achei que seria bom ter uma formação em alguma coisa. Claro que o velho ficou super orgulhoso disso. Doutor Rório para cima, doutor Rório para baixo, e eu sei que ele ficou bem com isso. Mas eu fiz por mim, porque eu achei que era a coisa certa de fazer. Muito bem. Me formei, falei, quer saber, vou para os Estados Unidos ensinar jiu-jitsu, porque eu já tinha observado nas minhas viagens anteriores que ninguém fazia o jiu-jitsu que eu fazia. O pessoal fazia karatê, kung fu, Bruce Lee, tudo naquela época era isso, mas jiu-jitsu igual ao nosso não tinha nem parecido. Então, enrolei meu kimono, fui para a Califórnia, voltei para lá. Conversei com um amigo meu que tinha conhecido uns anos antes no restaurante, e a mãe dele, gentilmente, que já me conhecia também, ofereceu que eu ficasse na casa dela, para eu conseguir me levantar. Então, fiquei na casa dessa senhora. Ela, por coincidência, era artista de cinema, ia trabalhar no estúdio e eu ficava em casa sozinho. Mas por não ficar em casa vendo televisão o dia inteiro, eu ficava lavando janela, limpando o banheiro, cortando grama, tudo que eu pudesse fazer para mostrar gratidão a ela, cozinhando, e sempre fazendo uma coisinha para ajudar. Manutenção geral, Tudo, limpeza. qualquer coisa era comigo. Eventualmente eu comecei a procurar emprego, ela disse, o que você quer fazer, Rório? Eu dizia, qualquer coisa. Se você quer fazer faxina, limpeza? Eu falei, é comigo mesmo. Então ela começou a ligar para as amigas dela de cinema, olha, o Rório faz uma faxina muito boa. As madames, manda ele para cá, manda para cá, manda para cá. Eu fui limpando a casa de todo mundo. Eventualmente, caí na casa de uma senhora que o marido dela era assistente de direção daquele seriado Starsky and Hutch. Eram dois policiais, um louro e um moreno, tinha um carro vermelho com aquela faixa branca do lado. Bati na porta da casa da mulher, 45 anos atrás, estilão carioca, de bigode e tal. A mulher me viu e falou, Lau, você é um cara boa pinta, como é que não está no cinema? Eu falei, realmente, como é que eu não estou no cinema? Ela falou, por que não tiram as fotos? O meu marido vai levar você para ser figurante. Eu pendurei minha vassoura de faxineiro, tirei as fotos e fui fazer ponto em cinema. Ilha da Fantasia, Casal 20, Barco do Amor, todo aquele seriado dos anos 80, eu trabalhei em todos eles. Uns você me via, outros você não me via, mas estava ali atrás por trás. Aliás, na Ilha da Fantasia, quando o pessoal chegava na Ilha da Fantasia, tinha um tatu. Tatu. Quando os convidados novos chegavam, eu dava geralmente de costa para a câmera, botando o colar de flores no pescoço dos convidados, viu? Então era eu ali, fazia muito isso. Então o negócio foi andando. Quando eu comecei a fazer um dinheirinho no negócio de cinema, o que eu fiz? Eu saí da casa dessa senhora e aluguei uma casinha com os amigos meus em Hermosa Beach. Aliás, eu estava trabalhando como figurante quando o diretor perguntou por que o Mel Gibson é uma máquina mortífera. Um amigo, um cara que eu conhecia, tinha assistido uma luta que eu fiz com um campeão de karatê, que eu estrangulei o cara em 2 minutos. Ele falou, o melhor tipo de luta que existe é o jiu-jitsu, e esse cara aqui do Brasil é a única pessoa que ensina esse jiu-jitsu que a gente é o melhor que tem. Então, esse cara a gente consegue identificar hoje? Esse cara merece o Oscar. Exato. Então o que acontece? Eu peguei e fui contratado pelo diretor Dick Donner para ensinar o Mel Gibson aquela cena de briga que ele teve no Máquina Mortífera número 1. Eles estão no gramado da casa, o carro bate no hidrante e a chuva cai em cima dos dois. Eu estava ali atrás da câmera explicando para o Mel Gibson como é que dá o triângulo. Ele, aliás, ganhou o triângulo, fez o triângulo do bandido do filme, o mesmo triângulo que o Royce usou no Dance 7 no UFC número 4. Se o Dance 7 tivesse prestado atenção, talvez ele pudesse ter escapado do Royce, mas não deu certo. Ou assistido o filme, né? Ou assistido o filme, exatamente. Conclusão. Eu comecei a fazer aula de cinema, saí da casa dessa senhora, botei os tatames na minha garagem e trabalhava no cinema 5 dias por semana e dava aula em casa 2 dias por semana. Primeira aula de graça. Quando a pessoa gostava da aula, que todo mundo gostava, eu dizia, se você trouxer um amigo, eu te dou outra aula de graça. Se você é 10 amigos, eu te dou 10 aulas de graça. Porque esse negócio foi crescendo, todo mundo saía dali empolgado. Exponencialmente. Exponencialmente, exato. E não demorou muito, viu, para que alguns alunos dissessem, olha, meu professor de Kung Fu, de Karatê, de Taekwondo, Muay Thai, o que for, está chateado comigo porque eu parei de treinar com ele, estou fazendo jiu-jitsu com você. Ele quer desafiar você para uma briga, você topa? Eu dizia, claro, traz o cara aqui. Então esse aluno meu trazia o ex-professor dele de qualquer arte marcial que fosse para brigar comigo na minha garagem. E eu aproveitava para dizer para os meus alunos, pessoal, quarta-feira às 7 horas o cara vem brigar comigo aqui, traga os seus amigos. Quer dizer, ficava aquela festa na garagem para todo mundo querer ver o pau comer. Conclusão, o cara vinha brigar comigo. Como o jiu-jitsu é a arte marcial mais eficiente que existe, a culpa não é minha, alguém tinha que ser número 1, era eu. Entendeu? Como a gente diz aqui no Brasil, em terra de céu, quem tem olho é rei.
o cara vinha querer dar soco e pontapé, a gente com o jiu-jitsu tem uns elementos muito humanos para agarrar o adversário, botar ele no chão devagarinho, montar em cima dele, deixar ele espernear feito um louco durante 30 segundos, depois ele fica desesperado de cansado, não consegue fazer mais nada, e eu não precisava machucar nem bater na cara de ninguém. Sempre fui muito cuidadoso com isso. Por quê? O cara, eu não consigo respirar. Eu falei, relaxa, meu amigo, tá tudo certo, não tem problema. Os caras ficavam tão impressionados com a facilidade pela qual eu conseguia dominá-los, que a grande maioria das pessoas que foram brigar comigo acabaram ficando meus alunos e meus amigos. Saíam falando para todo mundo do jiu-jitsu. Ou seja, o jiu-jitsu humaniza o praticante. Eu não preciso quebrar a cara do cara. Ele pede para ele mesmo, ele não sabe o que está fazendo, cansa e pronto. Não precisa, é quase que maldade bater num cara desse. Foi assim que, that's how the West was won. Foi assim que o West foi vencido, foi conquistado. Um por um, devagarinho, falando, fazendo, word of mouth, né, que chama. Então, que é uma propaganda mais lenta, mas é muito mais eficiente. E longeva, dura muito mais. Exato, dura muito mais, é muito mais sólida. Se você disser para um amigo teu, olha, vai nesse restaurante, ou vai ver esse filme, é uma coisa. A propaganda é outra, mas você falando tem muito mais peso. Então, um por um, cada dia dizendo para o outro, ia espalhando, foi crescendo. E nesse período de 10 anos da minha garagem, eu tive centenas de desafios. Contra tudo que é tipo de arte marcial que você pode imaginar. Literalmente. 10 anos são 10 anos. Conclusão. Esse negócio continuou rolando durante 10 anos, até que um dia caiu a ficha para mim. Eu falei, puxa vida, tem mais de 250 milhões de habitantes aqui nos Estados Unidos, naquela época. Esse negócio não vai acabar nunca, vou ficar brigando até hoje. Foi aí que eu tive a ideia de criar uma competição entre diferentes estilos de artes marciais, um de cada estilo, para botar o pessoal para brigar um com o outro. Os perdedores seriam eliminados, os vencedores lutavam entre si, até que a gente tivesse um campeão. E é o UFC que todo mundo escutou. Então eu criei o UFC com essa finalidade de comparar estilos de luta. Naquela época não tinha categoria de peso, não tinha luva, não tinha tempo de luta. Quer dizer, você pode fazer o que ele quiser, não tinha regra. As únicas restrições era enfiar o dedo no olho e morder. Mas se você enfiasse o dedo no olho do teu adversário, a luta não ia parar. Eu, como promotor, eu ia multar você em $1.000 e dava o dinheiro para o outro cara. Ou seja, só aconteceu uma vez que o cara mordeu o outro, entendeu? E eu tive que tirar o dinheiro da bolsa dele e dar para o outro. Conclusão. Existe um respeito entre lutadores, o cara não quer, ele sabe que precisa fazer isso. Mas soco, cabeçada, valia tudo, cotovelada, era uma confusão na carnificina incrível. Mas o que acontece é que o resultado dessa briga toda foi que o Royce ganhou o campeonato, lutou 3 vezes na mesma noite, não deu um soco e ganhou de todo mundo usando a técnica do jiu-jitsu, mostrando que a eficiência do jiu-jitsu... E por que o Royce e não o Rorion? Já que o Rorion era o cara. Eu falei para os meus irmãos isso, eles brincavam, Royce, não vai lutar? Eu falei, pessoal, se eu fizer tudo o que eu fiz, promover o evento, organizar, regra, dinheiro, levantar todo o processo que eu fiz, e ainda tiver que lutar, eu mando vocês todos de volta para o Brasil. Então, tem que fazer alguma coisa aqui, para não ficar só olhando. Conclusão, o Royce foi lá, deu um show de bola, e logo depois do primeiro evento, eu recebi um telefonema de um pessoal de alto nível do exército americano, pedindo que eu ajudasse a eles a reescrever. Eles viram a luta, ficaram impressionados, queriam que eu ajudasse eles a reescrever o currículo de combate de corpo a corpo do exército americano, que eu fiz. Atualmente é jiu-jitsu e tudo quanto é canto. O resultado é que depois que o exército americano abraçou essa ideia, os Marines, Navy SEALs, Delta Force, ATF, Border Patrol, todas as agências americanas de segurança agora fazem jiu-jitsu. Existe departamento de polícia nos Estados Unidos que requer que o policial seja pelo menos a faixa azul no jiu-jitsu, para que ele possa dominar o preso ou o bandido da rua sem ter que bater com o cara com cacetete ou machucar demais o sujeito, que às vezes acontece, como a gente sabe. Sim. 10 policiais para segurar um cara, isso é ridículo. 2 policiais, sabendo o que fazem, pegam qualquer pessoa na face da terra. Não há por que não fazer isso. Sem falar no fato que quando um bandido briga com 10 policiais, isso aumenta a moral dele. Está em cana, mas ele está falando para todo mundo que ele aqui é o chefão. Isso. Entendeu? Se você 2 policiais pegarem um bandido e dominarem ele não pode cantar de galo mais porque cala a boca, você está em cana. Quer dizer, desmoraliza o bandido. Até esse benefício existe. Sem falar no fato que, ao saber o que eles estão fazendo, eles prendem a pessoa sem ter que bater mais do que precisa para evitar o processo civil contra o departamento de polícia. Quer dizer, é altamente eficiente. Quando esse negócio enganou no jiu-jitsu, começou a espalhar cada vez mais pelo mundo afora, outros UFC aconteceram, quer dizer, o negócio continuou crescendo cada vez mais, eu realizei a minha missão de completar o que eu sempre dizia para os meus alunos na garagem, que eu ia mudar o mundo. Apesar de estar na minha garagem em 1978, falava um inglês muito truncado,
com documentação de turista, não tinha nem direito de morar, green card, não tinha nada disso. E dando aula numa garagem, quer dizer, eu estou super improvisado. Mas eu tinha certeza absoluta que o jiu-jitsu é uma arte marcial muito eficiente, quem pratica sabe disso, e literalmente transformadora da vida da pessoa. Então, sabendo disso, tendo esse material na minha mão, eu me sentia muito confortável em chegar em cima de todo mundo, em qualquer lugar, e dizer, poxa, já fez jiu-jitsu? Não, está aqui o meu cartão, vai me procurar. Quer dizer, eu era muito agressivo no meu marketing, porque eu sabia que eu estaria ajudando aquela pessoa. Ela não sabia que ia se beneficiar, mas eu sabia. Então, com isso, foi a minha motivação grande. Depois que o UFC alcançou essa popularidade mundial, que não para de crescer, aliás, é o esporte que mais cresce no planeta, é o UFC. Sim. Entendeu? Eventualmente foi vendido por 4,2 bilhões de dólares. Quantas pessoas você conhece que tiveram a ideia que passaram a valer 4,2 bilhões de dólares? Você. Muito prazer. Entendeu? Quer dizer, o troço a ideia foi brilhante, sabe? Entendeu? Então eu nem penso que foi minha. Às vezes eu falo, uau, eu realmente caí numa situação muito abençoada de ter trilhado esse caminho todo e chegado onde eu cheguei. Mas depois que eu fiz a dieta e consegui o que eu queria, eu um dia me encontrei pensando, o que eu vou fazer agora? E eu tive essa epifânia, que eu chamo, né? essa ideia, epifânia, que, olha, você não foi para a América para ensinar as pessoas a lutar, você foi para a América para ensinar as pessoas a viver melhor. Que para mim foi um clique para fazer o livro da dieta Gracie, que a gente falou no outro programa. Esse conceito da dieta Gracie, que não só é uma maneira de combinar os alimentos da maneira correta, para a gente estar sempre se sentindo bem, mas também tem muito a ver em reeducar uma pessoa para que ela possa se reorganizar de dentro para fora. Não só em termos de saúde, mas em termos de filosofia de vida também. Ela tem que entender que quando você começa a melhorar uma coisa, você automaticamente se estimula para começar a melhorar mais. Todos nós temos a obrigação de estar constantemente tentando melhorar em todos os aspectos. Você quer arranjar um trabalho melhor, comprar um carro melhor, em vez de viajar de coach, quer viajar de primeira classe, quer ir para um país novo, quer conhecer mais, quer viajar mais, quer poder dar mais para a sua família. Quer dizer, essa vontade de crescer em todos os aspectos do ser humano, da vida, isso. Então a gente tem que estar sempre buscando isso. Mas, infelizmente, devido à campanha tremenda que existe em termos de indústria alimentícia e farmacêutica, eles querem você doente. Então eles falam, olha, faz de tudo que você quiser, mas não deixa de comer essa porcariazinha, não, para você continuar doente e a gente pegar teu dinheiro através do remédio. Existe esse complô contra a saúde das pessoas, principalmente nos Estados Unidos. Então eu estou nessa campanha agora de querer orientar as pessoas nesse sentido e compartilhar um pouco da filosofia Gracie, que eu cresci com ela, que é de lembrar você que você é muito mais do que você imagina. Não aceita o fato de você ser quem você é hoje e ter que parar por aqui, de jeito nenhum. Você tem que partir para melhorar sempre. E depois dessa notoriedade toda, né, do UFC, da fama que isso trouxe, dessa repercussão, o projeto da dieta, ele tá exatamente aonde? Onde é que o senhor está colocando a sua energia vital nesse projeto? Existe alguma universidade, alguma coisa que está associada para confirmar, para, vamos dizer assim, chancelar, fazer a validação da dieta? Existe algum projeto desse tipo? O que eu tenho agora, um amigo meu na Califórnia, na Universidade de Loma Linda, na Califórnia, está fazendo uma pesquisa nesse sentido. Mas é uma pesquisa difícil de ser provada, viu? Porque as opções de combinação são tão grandes, são infinitas. Então, para provar cada uma, dizer que a dieta funciona, é um projeto hercúleo, um troço gigantesco. Porque você vai dizer, mas por que a castanha pode e as nozes não podem? Isso, e aí a minha segunda pergunta está relacionada a exatamente isso. O regionalismo das coisas. Claro. O Rio de Janeiro tem um tipo de alimentação, aqui no Ceará nós temos outra alimentação, na Califórnia outra, em Nova York outra, Ohio, aí vai. O regionalismo, na Europa outra coisa. Então, realmente eu imagino que tem uma certa dificuldade. Mas existe algum projeto científico, com bases científicas para a gente seguir? Como eu disse, tem gente hoje trabalhando numa pesquisa disso. É um troço que eu não sei se vai acontecer até o final do ano, é um projeto grande. Qualquer projeto desse requer grana, requer dedicação, requer um time de pessoas em cima disso.
não é fácil, entendeu? Então eu tenho esse amigo meu que trabalha lá, é pesquisador, está trabalhando nisso, mas está trabalhando a passo curto. Certo. Não é um troço que ele tem uma disponibilidade financeira, nem, entendeu? Para fazer isso, que é para o Rory, um amigo dele. Não é um troço que vem em nome da faculdade, é diferente. Entendi. Tá entendendo? Entendi. Tá fazendo de irmão, de favor, tá devagarinho. Enquanto isso, Tu tá divulgando. eu estou divulgando e estou fazendo outro approach com esse negócio também. Tem pessoas, só para terminar, Desculpa. tem pessoas, que um amigo meu que eu tive inclusive agora em São Paulo com ele recentemente, que ele tem uma clínica desse estilo da sua, de melhora de saúde, que faz de tudo que você tiver aqui dentro, para capar o dia aqui, trata de tudo. O que ele faz? Ele quer implementar o conceito da dieta dentro da clínica. Perfeito. Entendeu? Para que as pessoas venham para cá e aprendam a comer da maneira correta, porque agora ele está apoiando a ideia, ele quer fazer isso, como você também acredita no negócio, quer ajudar a pessoa, para que se ela entender que vale a pena fazer uma sequência de alimentos dessa durante uma semana, 15 dias, 20 dias, ela vai se sentir tão bem que a própria recuperação dela daqui para frente, depois do procedimento cirúrgico, ou de um tratamento, do que for, ela vai estar com a energia, com mais saúde, tudo isso funciona melhor. Então esse aqui é o que eu estou fazendo lá em São Paulo, tem gente interessada nisso, inclusive o conceito, talvez até, nos Estados Unidos tem uma companhia chamada Blue Apron, que é que você compra comida para a semana inteira pela internet, você escolhe o que você quer comer e faz isso. Então já teve gente que quer falar comigo sobre isso também, nesse conceito da dieta Grace. O sujeito pede o cardápio da dieta Grace, eu quero comer isso, e recebe pelo correio. Quer dizer, ideia não falta, entendeu? É só a gente começar a implementar esse processo. É um processo que tem que ser organizado, criar todo um protocolo em cima disso, e depois fazer andar. Mas eu estou cada dia chegando mais perto desse troço todo. Esse atualmente é o seu projeto mais pungente, é algo que é essa nova mudança no mundo que você quer atingir. Na dieta seria isso. No jiu-jitsu, eu estou fazendo um curso de como se deve ensinar jiu-jitsu. Estou filmando esse programa agora. Porque muita gente é professor de jiu-jitsu, mas nem todo mundo sabe ensinar jiu-jitsu. Então, o que eu estou fazendo? O que deu para notar é que é muito mais difícil ensinar do que aprender jiu-jitsu. Muito mais difícil. Todo mundo deve praticar jiu-jitsu. Nem todo mundo pode ensinar jiu-jitsu. Não é para todo mundo. É um grupo muito seleto, é uma arte muito complexa, e não é só faz assim e está resolvido, não é nada disso. A pessoa tem que realmente ter um cuidado muito grande, ter um conhecimento profundo da arte, para poder compartilhar essa informação de maneira criativa, positiva e benéfica para o aluno. Eu posso saber isso à beça, mas não saber ensinar. Isso. Pega um grande jogador de futebol, o rei do futebol, mas ele não sabe ensinar. Como técnico, como criar a pessoa, ele não consegue fazer outra pessoa igual a ele. No jiu-jitsu eu consigo fazer um outro Rory, porque eu posso mostrar ele fazer exatamente o que eu faço, pegar o resultado igualzinho, essa aqui é a diferença. Eu não dependo do talento do aluno, eu dependo do meu talento como professor para fazer com que ele faça igualzinho. Que é um conceito que eu acho que só tem na língua inglesa, que é o conceito de feasibility, né? Yes. Que é conseguir fazer. Conseguir fazer. Conseguir executar o negócio. É a capacidade de reprodução. Exatamente. Então não é para todo mundo, isso é difícil pra caramba. A gente tem que ser muito conhecedor do assunto, número 1, a fundo. Número 2, tem que ter um carinho especial pelo aluno e tem que ter experiência para poder executar o ataque da mesma maneira, 500 vezes seguida, igualzinho, para que o aluno possa criar um reflexo condicionado na defesa daquele movimento. Quer dizer, é um bem complexo. Mas tudo isso eu quero explicar nesse vídeo que eu estou fazendo. Entendeu? E tem data, tem previsão? Como é que está aí? Eu quero ver se eu lanço isso até o final do ano. Que legal. Entendeu? Porque a ESPN, canal de televisão ESPN, está fazendo um documentário sobre a família Grace. Acho que de 6 ou 8 partes, entendeu? E vai sair, o negócio vai ser interessante, vai ser uma promoção muito grande. Eu quero ver se a minha biografia também fica pronta até o final do ano, para poder lançar a biografia junto com esse canal da ESPN. Nossa, então... Contando essa história toda. 2025 seria mais um ano excitante para mim, com certeza. Sempre sou um sonho de projeto. De muitas tarefas e muitas alegrias. Que coisa boa. Então, eu acho que... De novo, queria agradecer, é um prazer enorme, é inspirador a sua história. A gente está aqui diante não só do criador do UFC, mas do primeiro influencer não digital, influencer analógico do mundo. E é uma honra, de novo, estar aqui com nada mais, nada menos que Rorion Grace. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e até a próxima. Até mais. Só falando do livro dele de novo. Tá. Tá, pessoal, e aí vocês vão editar, né?
Bem, eu queria mais uma vez fazer menção aqui, fazer o merchan do livro do Mestre Horion, A Dieta Gracie, e o outro livro, Gracie Jiu-Jitsu, certo? Está na Amazon. Então, essa leitura é fundamental, é algo para quem gosta da arte suave. Isso aqui é ouro e isso daqui é primordial. Então, não dá para ser isso daqui sem isso daqui. Tá? A gente vai colocar o link na descrição aqui para vocês experimentarem, solicitarem na Amazon, ok, pessoal? Só clicar. Muitíssimo obrigado, foi um prazer. Obrigado, meu amigo. Os